Olá pessoal, meu nome é Marcos, eu sou um dos autores do trabalho a ser apresentado no 13º Fórum Ambiental da Alta Paulista e o título do trabalho é Evolução de 2004 a 2017 do interesse mundial pelas mudanças climáticas e aquecimento global, influência da ciência, mídia, política, economia e controvérsias. Então o objetivo do trabalho é o quê? É analisar a evolução do interesse das pessoas, né, pelos temas de mudanças climáticas e aquecimento global, e oferecer uma visão integrada considerando esses principais fatores aqui, a ciência, a mídia, a política e a economia e algumas controvérsias. E uma vez, né, elaborados os gráficos, né, a intenção é identificar, né, e explicar brevemente quais os principais episódios e eventos, né, que são distribuídos ao longo, né, dessa série temporal. Então, o que foi utilizado aqui, né? O Google, toda vez que uma pessoa digita lá uma pesquisa no Google, o Google ele armazena, né, o que a pessoa digitou, né? Então, né, num determinado período de tempo ele vai ver lá que as pessoas, né, ele vai contabilizar, né, ele vai falar que no último mês foram feitas tantas pesquisas sobre determinado tema e ele vai registrando isso lá no banco de dados dele. Esse banco de dados, o Google ele oferece, né, o acesso para as principais buscas, né, por meio desse site aqui, tá? Então já eu abro para a gente poder dar uma olhada nesse site, tá? Então, nesse trabalho em específico, a gente considerou toda a série disponível de dados, né, que de 13 anos, né, disponível desde 2004, né, até o mês completo de maio desse ano, de 2017, e foram pesquisados esses termos aqui relacionados, né, às mudanças climáticas, tá? Então, os principais resultados do trabalho são essas duas figuras aqui. Então, vamos entrar agora na análise desses gráficos, né? Deixa eu dar um zoom aqui, para a gente poder enxergar um pouquinho melhor a lógica dele. Aqui na parte superior, nós temos aqui, né, 17 episódios, tá? Que foram separados conforme aqui a temporalidade, tá ok? Os anos e os meses. Para cada um desses episódios pode ter um ou mais eventos, tá? Por exemplo, episódio 1 aqui, ó, ele vai ter uma bolinha preta, ele está relacionado a um evento político, tá ok? Enquanto que a bolinha rosinha vai indicar um evento cinematográfico. E assim vai para todos os outros episódios, né? As respectivos, né, eventos e os respectivos temas, né? Então, temas de cunho político, cinematográfico, controvérsia, científico, climático, midiático e econômico, tá? E aqui tem, né, os episódios e a quantidade de eventos dentro de cada um deles, tá ok? Agora vamos entrar então especificamente na análise de cada episódio e bem resumidamente, tá? Porque no artigo está de uma forma bem completa, tá? Então, pegando aqui, né, no primeiro episódio, que foi aqui em maio de 2004, nós temos o quê? O lançamento desse filme aqui, tá? O Dia Depois do Amanhã. Tá? É um filme que mostrou uma hipotética situação de um congelamento repentino, né, na cidade de Nova York. Tá? Então ele tem uma temática climática, né, bastante evidente aí ao longo da trama do filme, né, e se tornou, né, um filme que levantou essa questão, né, das preocupações aí, com relação ao clima. Já no segundo episódio, tá, nós temos aqui deixa eu voltar um pouquinho aqui, pessoal. Esqueci de falar isso daqui, ó. Aqui embaixo, essa curva preta aqui está relacionada com Al Gore, tá? O Al Gore, ele é o ex-vice-presidente dos Estados Unidos e ele se tornou uma referência aí na questão do clima, tá? Então, nessa fase aqui, ele já começou, né? Teve um pico de interesse, tá? De busca no Google Trends, né? Relativo aí ao Gore, tá? Já demonstrando aí um pouquinho da atuação dele nessa área. E foi nessa época em específico que um diretor de filmes aí teve uma conversa com o Al Gore e é ali que eles decidiram em produzir um documentário, tá? Que eu vou falar mais lá na frente sobre ele, tá? Já que o segundo episódio, né, tá relacionado aqui nesse gráfico, né, de controvérsia do taco de hóquei, tá? Essa curva preta então indica, né, esse evento científico de controvérsia, né, de um artigo, né, que foi publicado e que fez crítica a um outro gráfico, né, muito utilizado pelo IPCC, conhecido como taco de hóquei, tá? Então foi uma crítica, né, publicada aí a esse taco de hóquei, né, e teve uma alta repercussão aí,
né, conforme indica essa curva aqui, tá ok? Episódio 3, temos aqui nesse gráfico a curva azul indicando que notícias no Reino Unido, tá? Quantidade de notícias no Reino Unido, e esse pico, né, indica a cobertura da mídia sobre a 31ª cúpula do G8, né, que teve as mudanças climáticas como prioridade, né, na discussão desse evento aqui, dessas grandes potências econômicas, tá? Aqui, o quarto episódio, na verdade, ele é um evento climático, tá? Relacionado ao quê? Ao furacão Katrina, né? Que foi uma enorme tempestade aí que atingiu, né, a costa do Golfo dos Estados Unidos, né? Principalmente a cidade de Nova Orleans, né? Mas tá destacado aqui, tá? Mas não teve nenhum pico aparente em nenhum dos gráficos aqui analisados, tá? Então só coloco aqui como, na verdade, um evento que, claro, estando relacionado aí com as questões atmosféricas, também trouxe repercussão, mas não foi percebido em nenhum dos gráficos aqui analisados. No episódio 5, tá? Então aqui, destaque aqui para o quê? Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, então, a curva verde vai indicar um pico, né, de aumento de interesse desse filme que foi o filme lançado aí pelo Al Gore, né, Uma Verdade Inconveniente, tá? Então, esse gráfico indica, né, o alto interesse, né, de pesquisa no Google relacionado a esse documentário, né, que foi feito pelo Al Gore. Ok? O sexto evento aqui, ele está indicando já nessa fase, né, o aumento, né, da quantidade do interesse de buscas, né, pelo aquecimento global, tá? Nessa curva em vermelho, tá? Isso daqui já meados de quase, né, outubro de 2006, ok? E também teve um outro evento aqui, vamos dar um destaque, considerando aqui o Reino Unido, nessa curva azul claro aqui, né, destacada, representa a publicação de um relatório que ficou conhecido como relatório Stern, que é um relatório que foi elaborado por um economista, né, na época, e nesse relatório foram discutidos os efeitos do aquecimento global na economia mundial pelos próximos 50 anos. Tá? Então, né, coincidiu aqui, né, o aumento aqui da publicação de notícias relacionadas aí a mudanças climáticas. O episódio 7 é um dos principais episódios, tá? Junto com o 8, que representa, vamos aqui na sequência, desde a curva vermelha aqui de aquecimento global, tá? A curva também na quantidade de notícias, tá ok? Aqui para os países selecionados, tá? A quantidade de notícias em outras regiões do mundo. Aqui também teve um pico, né, da quantidade, vamos dar um zoom aqui, o pico na curva preta que indica esse pico, né, pelo interesse da palavra, do termo Al Gore, tá ok? Onde mais aqui? Aqui é o resumo, essa curva amarela aqui, ela representa a soma de todos os temas climáticos, tá? Tá detalhadamente discutido no artigo, tá? Então, isso daqui seria um dos principais picos, né, que ocorreu aí em fevereiro de 2007. Em síntese, né, todos esses picos, esses principais picos aqui, né, em fevereiro de 2017, eles refletem, né, o fato do filme Uma Verdade Inconveniente, do Al Gore, ter ganho o Oscar de 2006, né, de melhor documentário. Tá? Então vejam que esse pico está relacionado a esse evento aí. Um evento, né, que envolveu várias áreas aí. Tá? O evento 8, por si, ele representa então... Aqui, vamos dar um zoom aqui primeiro. Esse é um outro filme, tá? Já aí uma vertente aí cética, né? Do aquecimento global antropogênico. Então, é também foi um documentário exibido numa rede de TV da Inglaterra, tá? Esse documentário, então, ele tem o nome A Grande Farsa do Aquecimento Global. Ele é representado por esse pico aqui, marrom, tá ok? E, consequentemente, né, teve também um pico aqui na parte, né, de controvérsia relacionada ao aquecimento global, tá? Nessa curva aqui azul escuro, destacada.
no episódio 8 ainda, né, mantendo aí março de 2007, também teve um pico aqui do IPCC, tá? Aqui nessa época foi o lançamento do quarto relatório do IPCC. Também teve alta repercussão também, né, de interesse de buscas aí no Google Trends, tá? E por fim, aqui crédito de carbono, tá? Busca, né, dentro do Google Trends também, aumentando que nessa época aqui, né, já teve uma considerável ascensão, né, de interesse das pessoas por esse termo no Google, tá? Então indicando também aqui o episódio aqui, o 8º episódio identificado. O 9º episódio, destacando essa região, aqui tem o Al Gore, tá ok? O IPCC, mas tem um outro pico aqui na curva do Al Gore. Esse pico aqui, ele está correlacionado com o Prêmio Nobel da Paz, que foi dedicado ao Al Gore e ao IPCC, tá ok? Então, esse pico representa esse evento aí. Enquanto que aqui, na próxima curva, né, representa aqui o pico, né, do interesse pela palavra de créditos de carbono, tá? Então, que foi um auge aí pelas buscas, né, desse tópico. Nessa região destacada aqui, em vermelho, que a gente vai ver, né, aqui de final de 2007 a meados de 2009, representa a recessão nos Estados Unidos, tá? Então teve uma grande crise econômica, né, que destacamos aqui, né, como uma forma de comparar quantas questões econômicas influenciam, né, no interesse pelo aquecimento global, né, e pelas mudanças climáticas, tá? Então aqui no 10º episódio, né, identificado, nesse gráfico nós temos aqui indicado, né, na curva rosa, né, um primeiro aumento aqui da economia, né, como o principal problema nos Estados Unidos. Então esse gráfico indica, né, uma pesquisa de opinião nos Estados Unidos, onde foi perguntado, né, porcentagem de pessoas que mencionaram a economia, né, como principal problema nos Estados Unidos. Então assim que começou, ó, vejam nessa área aqui, né, que indica a recessão nos Estados Unidos, assim que começou a crise econômica, lógico que aumentou também, né, a preocupação das pessoas, né, e considerando a economia como o principal problema dos Estados Unidos. Tá, ok? Então é o que indica, né, essa curva aqui. Da mesma forma, a gente considera nesse mesmo período aqui do episódio que foi identificado como 10º, né? Aqui é o pico, né, do valor do barril de petróleo, tá? Coincide justamente aqui com o começo da crise econômica nos Estados Unidos, que depois acabou se tornando uma crise econômica mundial. No 11º episódio identificado, vemos aqui a palavra-chave pesquisada, né, desemprego, né, pesquisada no Google, teve o pico, né, teve o auge aqui, né, de pesquisas, e ela corresponde justamente também com o pico, né, da curva rosa, né, indicando aí o aumento da preocupação, né, dos norte-americanos com relação à economia, né, considerando ela como o principal problema dos Estados Unidos. Ok? No episódio 12º, temos aqui então no final de 2009, né, a recessão dos Estados Unidos ela já tinha acabado, mas foi pouco depois que teve o pico, né, da quantidade de desemprego no mundo, indicado aqui por essa curva laranja, tá? E a quantidade de desemprego nos Estados Unidos, indicado por essa curva aqui azul claro, tá? Então, nesse período aí, que teve uma maior quantidade de desemprego no mundo e nos Estados Unidos. Aqui destacando, já no final de 19, também teve um evento que ficou conhecido como Climate Gate, tá? Ele tem um pico bastante, né, nítido aqui, tá? Nesse gráfico, tá? É um pico evidente nesse gráfico aqui, em azul claro, tá? E ele repercutiu na quantidade de notícias em várias regiões do mundo, em vários países, né, principalmente aqui no Reino Unido. Então foram e-mails que foram vazados, né, de cientistas, né, de uma universidade lá da Inglaterra, né, indicando, né,
possíveis fraudes, né, que esses cientistas estavam cometendo aí com manipulação de dados e tudo mais, com fins de querer tentar, né, deturpar, né, alguns dados que contrariavam a questão do aquecimento global na hipótese, né, na visão antropogênica, tá? Então, esse evento, né, ficou conhecido então como ClimateGate, né, é um escândalo científico, teve uma repercussão muito grande na mídia, conforme a gente vê aqui, e teve um pico também no interesse das pessoas, né, buscando esse tema no Google, tá? Então repercutiu aqui também na parte das controvérsias, tá? Porque é um tema controverso, tá? Ó, isso daqui é a síntese dos temas controversos, né? Vejam que é o maior pico que tem em toda a série, né, de temas controversos, tá? Então isso aí é um segundo grande evento, né, marcante aí ao longo de toda a série. Então, pessoal, em resumo da discussão, né, a gente verificou então um pico, né, do interesse pela temática climática aqui em 2007, um outro pico aqui em final de 2009 do ClimateGate, tá? E colocamos, né, ao longo aí da análise também esses principais indicadores econômicos aqui relacionados com o desemprego, né, e com o fato, né, da economia ser o principal problema nos Estados Unidos, tá? Então a gente, numa ótica, né, do ciclo de problema-tensão, a gente, né, conforme um dos autores que é citado ao longo do artigo, é possível separar, né, a evolução, né, do interesse pelo tema, né, climático, conforme algumas principais fases, tá? Então a primeira delas é considerada essa fase aqui de pré-problema, onde as pessoas ainda, né, onde o tema ainda não faz parte aí do cotidiano geral da população, ele só está sendo assim discutido num âmbito mais restrito, político e climático. Numa segunda fase, né, ela é considerada a fase de descoberta alarmante ou entusiasmo eufórico, onde muitas pessoas, né, acabam demonstrando o interesse, né, pelo tema. Numa terceira fase, as pessoas, né, reconhecem que existe um problema e que é preciso pensar na solução desse problema, né, onde eles fazem, então, uma avaliação de custo, né, como resolver esse problema. E justamente nessa fase aqui que surgiu um outro, né, problema que na sua fase de pré-problema, que foi justamente o quê? A crise, né, norte-americana, que depois acabou se tornando uma crise mundial. Tá? Então, justamente o surgimento de um outro problema acabou que abafando um problema anterior, que estava na sua fase, né, eufórica. Tá? Então, assim que surge um novo problema, né, o problema anterior ele começa a sofrer o quê? Um declínio gradual. Tá? Então, antes, ó, na curva aqui em amarelo, ó, já o interesse pelo tema, né, de mudanças climáticas e aquecimento global já começou a decair. E para vocês terem uma ideia aqui, ó, a quantidade, né, de buscas por desemprego, o que aconteceu? Já teve uma ascensão. Assim que, né, um novo problema surgiu, o problema anterior ele entrou na sua fase de declínio gradual. E ao mesmo tempo, né, o problema mais recente também passou por essa fase, né, de entusiasmo eufórico, né, e depois também passou, né, foi evoluindo aí para o seu declínio gradual. Uma outra, né, e a última fase, né, de um problema é considerada como pós-problema. Concluindo, então, pessoal, a ferramenta, né, do Google Trends ela é bastante poderosa, né, ela permite monitorar o interesse público de diferentes temas. No caso aqui em específico, a gente monitorou vários termos, né, relacionados a mudanças climáticas e aquecimento global. E notamos o seguinte, né, o interesse por esses temas, ele segue um ciclo, né, de problema e atenção, conforme falado agora há pouco, né, que evidencia a seguinte situação, né, o tema de mudanças climáticas e aquecimento global, o interesse, né, pelas buscas efetuadas no Google, ele acabou sendo substituído pelo interesse, né, por questões econômicas prioritárias, no caso especificamente na crise econômica, né, e o desemprego, né, decorrente dessa crise, tá ok? Então tá, pessoal, muito obrigado, vou encerrar por aqui.
e ótimo evento para vocês.